né? Porque todo aquele... Essa temporada né? dela foi presa no final do dia que vocês tinham feito a parte de cima? Sim, No final ela já no saiu final do presa. Enquanto a gente Cara, estava... que loucura! Loucura. Que enquanto a gente estava lá... E você lá fazendo local, ela ainda não estava presa. Porque o que acontece? Quando você vai cumprir um mandato, tá? Mandado, né? Você tem que entrar, vamos dizer, no imóvel até às 18 horas. Depois você não consegue, a não ser que seja um flagrante, tá? Então, a equipe de investigação chegou cedo, antes das 18 horas, para poder entrar, né? Com mandado de segurança. Mandado de prisão. Não, de segurança para entrar, fazer busca e tá. apreensão, né? Aí, nesse meio tempo, outros policiais estavam correndo com mandato de prisão, uma temporária, atrás de juiz, para o juiz assinar. Porque daí a equipe já tava lá dentro. Já sairia presa. Então, aí o juiz já deu a temporária. Aí, na hora que ela vai embora, já vai de pulseira, né? E a confissão te traz um benefício, né? te reduz a pena. Então, Reduz a por isso pena. que ela sabendo... Ela percebeu que não É ia dar isso, certo. né? Não, eu acho que ela... Foi orientada. Eu acho que ela foi esperta, bem orientada de falar, agora é o momento de você confessar. Antes Porque- que eles cheguem lá. E antes que vocês eles foram no dia seguinte? Sim. E aí? Agora então vamos lá. Então, Com a parte de baixo. Mas aí, já como ela tá presa e nós vamos voltar e vamos fazer o luminol e ela já confessou, então agora a gente já faz tudo. A gente faz o luminol e a reconstituição. Então, Porque daí já faz no lugar certo. Isso Onde ela mesmo, disser que foi. exatamente. então a gente Daí fez com ela primeiro a narrando. reprodução simulada, tá? Porque o que acontece? A gente já tinha algumas informações, né, por parte do legista, e então a gente buscava o que ela ia contar, né? Tanto é que no momento lá eu comecei, o pessoal acho que... O que você viu nos olhos dele? E todo mundo me olhando, né? O que você viu nos olhos? Ai, eu vi ódio. E não sei o que. E fazendo ela repetir, porque estava sendo filmado também a reprodução. Então, eu queria que ficasse bem documentado. Porque se ela estivesse olhando nos olhos dele e vendo raiva e toda essa situação, seria impossível ela dar um tiro aqui de cima para baixo, Com saída do outro lado. né? Não, ficou Ah, alojado alojado. aqui atrás. Mas esse ângulo do disparo, se ela está olhando nos olhos, é impossível ela dar. Ela teria que chegar de lado, é isso? Né? O que Um, acontece? um deles tem que estar em diagonal. Sim. Ele teria que estar com a cabeça baixa, o tiro entra aqui. Aí não, quando Ou sentado ou ajoelhado. não, só com a cabeça baixa. Ah, porque foi reto assim? É. Ah, entendi. Só é que fica assim, ó. Diz que se chama posição ortostática, tá? Então, na parte ortostática, é o indivíduo de pé, com os braços estendidos, palmas viradas para frente e olhar no horizonte. Então, como o legista não sabe qual é a posição que a vítima se encontrava, ele faz toda a referência como se a vítima estivesse nessa posição. De pé, olhando no horizonte, com as palmas, braços esticados, com a palma virada para frente. Né? Então, essa é a descrição da lesão que ele dá. Então, nessa situação, ele diz o tiro de cima para baixo, da esquerda para a direita e da frente para trás. Então, o disparo foi mais ou menos nesse ângulo. Tá? Se você está com a cabeça abaixada e toma um disparo aqui, quando o legista examina, você está É. nessa condição. Agora, se você estiver de pé, só se foi o É, comandante Hamilton, que é. deu um tiro do helicóptero, né? Exatamente, Então, então- você sempre tem que analisar essa biomecânica, essa Né? movimentação Essa do movimentação, corpo, porque né? o que acontece? O tronco, a gente tem uma movimentação no andar natural. A cabeça e os braços, você tem uma movimentação muito maior. Então, o que acontece? Pela cena que se tinha a gravação, ele voltando com a pizza, Sim. chutando as paredes do elevador,
Que A discussão dá pra já ver, tinha né? acontecido. Ele tá bem bravo, né? No É? elevador. ele tá chutando. Isso eu não vi. Ele chuta a Ele tá parede bravo, do elevador. ele tá inquieto no elevador, É. tanto na descida como na subida. Eu sei que na subida ele sai chutando, tá com a pizza e dando chute na parede do elevador. Então a discussão Não, já é aconteceu. inteligente, porque se o elevador cai, ele tá dentro. De qualquer forma, não Mas- façam isso em casa. E depois é o seguinte, você entrando E a no... pizza vai ficar toda torta. Entrando com alguma coisa na mão, você abre a porta, você entra assim, Que nem um garçom. né? Ou você entra assim, olhando pra pizza, pra maçaneta, com a cabeça mais abaixada. Então, provavelmente pego de surpresa. Exatamente, na trairagem, né? Coisa que ela continuou mesmo nesse filme medíocre que fizeram esse negócio. Ela continuou insistindo que foi o tiro a 1,92 m. Enquanto ele falava coisas violentas. Que ela olhou nos olhos dele e teve uma bala, uma munição, né? Um projétil, que fez a volta, né? Que deve ser uma coisa que eu não E o conheço ainda. barulho desse tiro? Era um apartamento por andar. O andar era todo deles. Sim, Então, mas- Da porta do elevador. só o vizinho de baixo, talvez. Só o ouviria. vizinho, porque não tinha no elevador, só tinha a porta do apartamento. Ele comprou os dois. Ele comprou os dois, não tinha outra porta, não tem ninguém no mesmo nível dele. É, porque E é- é um barulho alto, né? Não necessariamente. A gente também tem um pouco desse mito, né, do disparo, aquele pá, né? É um estouro. Mas hoje em São Paulo, você confunde com Uma batida. um rojão, qualquer outra móvel, coisa. É, com, tá certo, é né? verdade. né? É Depois é o verdade. seguinte, vamos dizer, se os vidros estiverem fechados. Uma 380, que foi a arma utilizada, é considerada uma arma de baixa energia. Não é? Se fosse uma arma mais potente, talvez o estampido seria maior. Não chega a ser um Né? absurdo. E eles Não, tinham um porte, é isso? Entendi. Não, eles tinham posse, Posse, desculpe. né? Ele tinha. Ele Ela tinha um também. arsenal em casa. Ela também, porque ela ela também era era atiradora. atiradora. Né? Pois é, ele Ela ensinou também ela a tinha atirar, conhecimento. Ela trocou né? o cano da arma. Eles caçavam, né? Exatamente. E, vamos dizer, iriam para A arma que foi fazendas de usada caça. foi trocar do cano. Por que ela trocou o Pra cano? não Pergunta pra identificar. ela, né? Existe o exame Desculpa. É que balístico. você tá com raiva. Que a minha... Não, é porque é uma boa pergunta pra ela. É. Por que você trocou o cano da arma? Eu vou falar pra você que é. Coincidentemente, né? Eu vou falar pra você que é por tudo já arquitetado. Eles vão pegar essa arma, então é esse cano, deixa os otários pegar essa arma, né? Que não vão levantar a balística nessa daqui. A serra elétrica. A gente falou isso em off ou foi durante Em o papo off. já? Ah, Em off. a serra elétrica que falam lá na série, que ela comprou pra abrir caixa de vinho? Em off. Não, é assim, ó. O que acontece? Ela fala que comprou uma serra elétrica porque ela ia, acho que, fazer um curso de jardinagem e comprou para parar ironizando, né? A abrir as caixas de vinho. Né? Então ela resolveu dar de presente, né? Segundo ela, para o Marcos, que era um especialista em vinho, participava de leilões já há bastante tempo, né? E ela resolveu comprar uma serra elétrica porque era mais fácil de abrir as garrafas de vinho. Eu acho Toma que aqui um machado pra cortar carne. É, mais ou Fácil, menos né? isso. Uma foice. É, uma foice. Para cortar, fazer bife. Né? Essa mesma comparação. Né? E ela disse que era para abrir caixa de vinho. Mas, teoricamente, uma secção de uma pessoa é mais fácil realmente usando uma serra elétrica, que não foi utilizada no caso em particular. Mas aí, eu acredito que a intenção inicial seria, né? Vamos dizer, já, como desfazer do corpo lá com os seus 70, 80 quilos que ele poderia pesar, né? Então, mais fácil, seccionadinho, um pedacinho, né? Então, a Distribuir nas malas. distribui em mala Então, e vai. Na de- sua opinião, a série... Então, Isso que eu ia falar. eu que eu estava aqui, me emociono, né? E saio do corpo. Eu continuo batendo na tecla. O motivo para ela, o motivo para Suzane, pode até ser nobre internamente. Para eles cada um sabe da sua dor. Mas eu só acho que você não pode esquecer da vítima. A vítima está sendo colocada de um jeito como se ele tivesse procurado isso.
Você entendeu? Ah, mas ele era um galinha, mas ele procurava prostitutas, porque ele estava me traindo, porque ele estava com outra mulher, porque... Não justifica. Você pega a porra da sua mala, pega a sua filha, pega seu dinheirinho e vai viver. E vai viver. Você entendeu? Agora, daqui 20 anos, você vai olhar para sua filha e falar assim, ah, então, porque seu pai procurou uma outra pessoa e eu piquei ele? Então... Uma coisa que não faz muito sentido também é que uma das coisas que ela disse é que ela tinha medo de ter essa atitude, de sair, porque ele era muito poderoso e poderia impedir a convivência dela com a filha. Mas ela ficou sem a convivência com a filha. Ficou do mesmo jeito. Não, né? E E ela assim, tinha, ela tinha o exemplo da primeira ex-mulher dele, que estava com a filha. Então, não tem por que ter esse ato ilógico. Não era um padrão, né? Sim. A ex-mulher É, ficou com a filha. sim. Eu acho que, assim, quando você vê o filme se repetir, eu acho que é aí que ela desestabiliza. Então... Como assim? Porque o filme se repetiu exatamente do mesmo jeito. Ela era uma garota de programa, conheceu ele tirou ela dessa vida, ela teve um casamento feliz, teve um filho, né? Ganhou a sua Pajero e estava vivendo bem. Ele vai no mesmo site, procura uma mesma mulher, começa a ter planos com essa mulher, dá a mesma Pajero. Leva no mesmo entendi. restaurante. Então, ela viu a cena se repetindo. Agora, a próxima ex sou eu. Então, eu não acho... sabia desse detalhe. É exatamente igual. Então, eu acho que Bateu o desespero isso de- mesmo. Sim. Eu acho que isso a desestabiliza e aí ela mete o pé pelas mãos, né? Não, Falando-se da série, você pode até mostrar a versão dela, pode até mostrar a história de vida dela, que não deve ter sido fácil. Tudo bem, beleza. Não me incomodo com isso. Não é essa parte que eu me incomodo. Eu me incomodo em você colocar uma pessoa denegrindo a vítima. Às vezes ela sorri na série. Ela sorri, ela fala sorrindo. Será que ninguém consegue ver isso? Ela fala sorrindo de um caso que ela esquartejou um cara. O pai da filha dela. Mano, não dá pra gente agora ficar transformando essa menina na próxima princesa da Disney. Não dá pra você dar esse glamour todo pra ela. Ela não merece esse glamour. A Suzane não merece esse glamour. Você entendeu? Recentemente, até apareceu, eu acho que com a vinda da série da Suzane Richthofen, eu tenho visto demais no Instagram a foto das três. Da Suzane, da Elise e da professora Eu vi queimada também. na escola, que salvou não sei quantos... 28 crianças, Eu vi 29 hoje crianças. mesmo essa foto. É. Isso, eu Não, tá tenho correndo visto... demais essa imagem. Isso, Tá correndo demais. eu acho que é uma reação a você colocar uma série, né? Da Elise... Falam dessa pessoa, falam da Suzane. Ah, e colocam tá, no mas é o que pedestal. mais vende, é o que as pessoas mais... É a curiosidade, mas não é o justo. Não é o justo. Não é moral. Fazê-las de heroínas. Não né? é legal. Sim. Não é legal. Não, né? é que eu falo assim, é uma forma bem razoável de terminar com um casamento, né? Mate seu companheiro. É até que a morte o separe, É. mas eu decido a morte. Eu decido quando é que, de que forma vai ser essa morte. Poderiam Né? fazer a série com as duas, o filme das duas, e mandar o dinheiro pra família da professora, né? Isso. É. Acho que o momento que eu vejo ela ter sentimento verdadeiro ali é quando ela fala da filha. Ali dá pra ver dor, né? Você não acha? Eu não acho. Eu acho que eu peguei... Pegou um ranço. Eu peguei um ranço, porque eu tive 3 experiências com ela durante a reconstituição, aonde uma delas eu me sensibilizei. Uma delas eu me sensibilizei porque ela ainda não estava presa. Nós íamos começar o luminol e ele é um produto químico. E tinha uma criança lá. E aí eu fui até ela e falei assim, olha, você não quer conversar com um vizinho, né, ou com a sua tia que está aqui e de repente colocar a nenê, né, em outro lugar? Ela falou, da minha filha cuido eu. Não acredito, cara. Então, assim, aquilo, sabe, na hora te dá um... Que você fala assim, como eu sou idiota? Que eu tô preocupada? O filho não é meu, né?
Meus filhos estão em casa, eu não vou passar luminol na minha casa, eu quero que se dane, né? Mas você não pode falar um negócio desse, porque ali você está como uma figura do Estado. Então você engole seco e Você depois, tentou, você fez sua e parte. anos depois você vê ela. Não, desculpa, não dá. Eu acho que eu fumei um maço de cigarro assistindo a série. Eu maratonei e falei, pelo amor de Deus. A gente tem algumas perguntas.